Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Boa tarde para todos nós. Vamos continuar estudando aqui esse assunto importantíssimo que é a emancipação da alma pelo sono do corpo. Desde o início nós estamos, Kardec vai enumerando as questões de acordo com os pré-requisitos necessários para o entendimento lá na frente, E ele começou, como a gente tem falado, com o sono, o sonho, que é aquela emancipação que todos nós temos, todos, não tem ninguém. Sonambulismo não é o caso, dupla vista não é o caso, êxtase não é o caso, Catalepsia, um grande número, acho que todos nós passamos por situações de catalepsia, mas letargia também não é o caso de todas as pessoas. Então a gente vai vendo que a emancipação pelo sono, ela vai obedecendo graus mais ou menos intensos dessa emancipação. O sonambulismo é um pouco mais que o sonho, E assim vai o êxtase mais, a dupla vista mais, e em algumas pessoas há quase que uma reunião de tudo isso aí, porque tudo começa, na maioria das vezes, com o sono. Por isso Kardec começou explicando essa questão do sono e dos sonhos. Então, que esse aí é o fenômeno mais comum e é comum a todos nós, todos, sem exceção. Não existe ninguém que não se emancipe do corpo na hora que o corpo dorme. Claro que é aquilo, obedecendo graus de intensidade, porque muitas almas ficam tão apegadas ao corpo que nem se distanciam tanto dele na hora do sono do corpo. Saem, mas ficam muito ainda ligadas ao corpo e não descansam, Quando acorda, parece que carregou pedra a noite inteira, não descansou, Então nós estamos entrando hoje nesse assunto do sonambulismo, que é muito importante a gente aprender sobre isso. A medicina tenta explicar por distúrbios do sono, Mas a doutrina espírita não coloca dessa maneira. Não é uma doença, não é uma patologia, não é um distúrbio. É um fenômeno natural que acontece por conta da catalepsia que ocorre nas pessoas nesse momento, porque o corpo fica muito insensível às investidas da alma. Então, ela usa o corpo de outra forma. No vocabulário espírita, Kardec colocou a definição de sonambulismo assim, do latim somnus, o sono, e ambulare quer dizer andar e passear. Então, andar dormindo, Andar durante o sono do corpo, passear. Estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho, A gente vê o sono, sonhos, catalepsia, letargia, que é a morte aparente. Agora estamos indo para o sonambulismo, que é o estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho, mas não é o mais completo de todos, que a gente ainda tem a dupla vista, a gente ainda tem aí o êxtase, que são a alma está com uma liberdade muito maior e lembra do que viu, que não é o caso do sonambulismo.
O sonâmbulo, ele não lembra o que é que aconteceu com ele não lembra, mas ele estava em plena atividade e, em alguns casos, usando o próprio corpo como se fosse um instrumento qualquer. Como o espírito, ao se comunicar nas reuniões mediúnicas, se utiliza do veículo físico do médium. Ele faz isso com o próprio corpo. Então, o sonambulismo é um fenômeno anímico, é do próprio espírito. Eu, às vezes, ouço algumas palestras de pessoas mais estudiosas e mais entendidas, né, do que eu estou engateando nessa pesquisa da doutrina e nesse estudo. Então, até ontem eu estava ouvindo algumas coisas que eu falei, olha, se isso aí for real, eu não aprendi nada até agora sobre sonambulismo. Aí, claro que eu ouço, mas eu vou para onde? Para a fonte, né? Para a fonte, ó, Kardec. Aí, claro que eu já passei por isso várias vezes, mas a gente não pode dizer que viu tudo que está ali escrito naquela questão. Eu passei várias e várias vezes por questões da doutrina espírita, fazendo palestras já, e deixei de enxergar coisas que, atualmente, quando eu olho, eu vejo, e eu não tinha visto. Então, palestras bem mais antigas têm algo que eu reprovaria na minha interpretação, porque eu deixei de olhar coisas que estavam ali. Mas isso vai acontecendo de acordo com a maturidade que a gente vai ganhando estudando, né? Da mesma maneira que uma criança, num segundo ano, ela não vai entender tudo que aquela que já está no quarto ano está entendendo. Ela tem as dificuldades, as limitações, e isso acontece com todo estudioso, né? Por isso que os médicos não podem parar de estudar, advogados, ninguém, engenheiros, ninguém pode parar de estudar, porque ninguém sabe tudo. A gente aprende todos os dias uma porção de coisas, até mesmo daquilo que a gente acha que sabe alguma coisa. Quando a gente, às vezes, depara com algo, a gente fala, acho que eu não sei nada disso aí, não. Se for dessa forma, né? Então, a pessoa estava falando que o sonambulismo é, assim, uma particularidade dos espíritos elevados. Quando eu escutei aquilo, eu falei, Jesus, eu não vi isso em lugar nenhum, não. Eu acho que isso aí há um equívoco enorme aí por parte dessa pessoa que está falando isso nessa live. E aí, na hora, a live fica as carinhas assim, né? E é uma pessoa bem conceituada. Aí as carinhas ficam assim, aí eu vi uma carinha ou outra que o olho ficou maior. Aí eu falei, acho que eu tô certa. Tem mais alguém surpreso com essa afirmativa aí. E aí depois vieram outras pérolas. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou parar com isso aí, porque isso não está me acrescentando nada. E eu precisava de preparar a nossa palestra aqui, né? Então, realmente, não existe isso, e nós vamos ver pelas palavras dos espíritos que isso não procede, que não tem aí nenhuma verdade nisso aí, né? Então, tá aqui, o estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. Por quê? Porque a alma se emancipa e do sonambulismo ela também se emancipa do corpo, né? No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma.
Então a alma se emancipa, é como se aquele corpo não fosse dela, em alguns casos, tá? Não são em todos os casos que isso acontece. Nos casos mais simples, a alma só levanta o corpo e anda, mas sem despertá-lo, sem estar conectada a ele. O corpo não está em vigília, não sabe nem o que está fazendo. Poderia estar dormindo, para ele está dormindo. Mas a alma emancipada, ela se utiliza do corpo como se fosse ali um instrumento mediúnico, no caso, né? Quando o espírito se utiliza do médium para dar uma comunicação. A alma faz isso. Mas esse processo não é mediúnico, o que essa pessoa também falou que era. Em alguns casos, e sim, mas para ver o fenômeno mediúnico, tem que haver a interferência de um outro espírito neste momento. Porque este fenômeno do sonambulismo, ele é anímico, é da própria alma. Então tem várias situações para a gente colocar aí. Talvez a gente não consiga terminar esse assunto hoje, porque eu não quero deixar passar nada, que realmente ele é muito importante entender, porque pode nos causar problemas. Então, a gente, como toda emancipação da alma, né, nos sonhos também, da mesma maneira que ao nos emanciparmos pelo sono do corpo, nós entramos na dimensão dos espíritos com o corpo espiritual, com a diferença de que estamos encarnados, temos aquele rastro luminoso, que são os efeitos do eletromagnetismo presentes no corpo e no perispírito. Então, da mesma maneira que ao nos emanciparmos pelo sono, nós podemos ser alvos de espíritos inferiores, também no sonambulismo isso pode acontecer. Tanto vamos ser alvos para o bem quanto para o mal. Então precisamos de que, aí a gente volta àquela base, aquela coisa simples. Boas vibrações, frequência vibratória alta, porque aí a inferioridade não nos acha. Porque estando emancipados, nós estamos em pé de igualdade com os espíritos desencarnados, que veem nossas intenções, que leem nossos pensamentos como se estivesse lendo um livro. Encarnados em vigília, isso não acontece com facilidade, que nós temos aqui uma armadura. Nós temos uma mente, essa mente é física, é do cérebro, que mente não é do espírito. Nós temos uma mente que se acopla à alma através do perispírito, que bloqueia muitas vezes essa comunicação. A gente não é tão vulnerável assim nos nossos pensamentos. Somos, mas com mais dificuldade. Podemos, tá aí a nossa responsabilidade ao pensar, que o nosso pensamento, ele se expande. Né? Mas daí para encarnados e desencarnados bem inferiores ficarem o tempo todo lendo o que estamos pensando, primeiro, a gente tem que estar vibrando na sintonia desta alma, senão ele não vai conseguir ler nada. Porque a comunicação entre os espíritos é através das vibrações. Então ele não é falando que ele vai ouvir, né? Ele não tem boca. Então, a gente tem que ter bastante vigilância com o pensamento nos sonhos, para não ser algo tão fácil. A nossa noite reflete muito o dia que a gente tem, né? Os nossos dias, não aquele em especial, mas a todos eles, né? O nosso modo de ser, o nosso comportamento, as nossas atividades, as nossas noites refletem isso. Porque quando nós nos emancipamos, continuamos na mesma atividade. Assim como uma pessoa que desencarna não vira boazinha, ela emancipada do sono, pelo sono do corpo, também não vai ser boazinha. Ela vai continuar tendo os mesmos problemas morais que ela tem. E ela então vai ser alvo das influenciações mais diretamente
do que no estado de vigília, que o corpo serve como aí um escudo. Aí, nesse caso, como o sonambulismo é um estado de emancipação, como está falando aqui, mais completo que no sonho, porque o espírito utiliza o próprio corpo para executar tarefas, olha que problema que a gente pode ter. Que tarefas essa alma pode usar o corpo para fazer? Aquilo que ela tem vontade, na ideia dela, né? No seu nível de evolução espiritual. Então, é um problema. A gente não pode achar que isso aí que é um fenômeno simples. E não, tem consequências. Boas ou ruins, dependendo da sintonia vibratória a que a gente se entregue, não é? Então, no sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um atributo, né, de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. Então, isso é realmente muito perigoso mesmo, porque a gente não imagina, a gente não se conhece, a gente não imagina, como a gente falou em outras oportunidades, né? A gente não pode falar, quando falamos sobre a questão do suicídio, da loucura que a gente fez aqui naquele domingo, e a pessoa fala assim, Deus me livre, eu nunca seria capaz de me suicidar. Não podemos fazer uma afirmativa dessa com a inferioridade que a gente ainda carrega. A gente não tem condição de fazer uma afirmativa dessa. Porque nós não podemos imaginar o tanto de influenciação que a gente recebe quando a gente baixa o padrão vibratório e o quanto uma interferência dessa pode nos influenciar a fazer coisas que normalmente não faríamos. Então, a gente, na nossa inferioridade, como espíritos inferiores que a gente ainda é, carregados de paixões, nós não podemos fazer nenhuma afirmativa, nenhuma, porque a gente não sabe do que a gente é capaz. Tanto que, às vezes, quando a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, depois, quando a gente vai analisar aquilo ali, a gente fica falando, gente, como que eu fiz isso? Eu juraria que eu nunca seria capaz disso. E, no entanto, a gente faz, né? Então, na questão, né, do sonambulismo, isso também ocorre. Claro que esse fenômeno ele é bem assim restrito, não acontece com todas as pessoas, pode ser hereditário e normalmente é. Um sonâmbulo, normalmente, quando ele tem filhos, um ou outro também é, porque isso é orgânico, isso não é espiritual, é orgânico. Então vamos ver o que os espíritos têm a falar e vamos caminhando, procurando entender bem devagar isso aí, ó. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? Kardec perguntou. Eles dizem, é um estado de independência da alma. Olha só, estado de independência. Quer dizer, o corpo não está exercendo a menor influência sobre a alma ali. A menor influência. O corpo está desconectado da alma nessa questão do raciocínio e do pensamento. Está conectado pelos laços fluídicos porque está encarnado, mas não mais exerce influência um sobre o outro, né? Ele está desconectado do corpo. Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, né? Por isso que é um estado mais evoluído do que o sonho, né? Tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Olha o perigo aí. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Isso aqui é uma temeridade, porque a gente está entregue às nossas inferioridades também. Poderemos estar entregue às nossas superioridades, mas como nós somos espíritos
em plano de provação e expiação, tudo indica que somos muito inferiores. E estar de posse total de si mesmo, nas inferioridades que nós ainda carregamos, é uma temeridade. Então, por isso que nós temos que ter vigilância constante nos nossos pensamentos. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, lembra que falamos que a catalepsia pode ser localizada? Pois é. No estado sonambúlico, é catalepsia localizada nos órgãos, mas não alcança o nível da letargia, porque não causa morte aparente. É catalepsia, não é letargia. Então, a pessoa que está deitada ali, ela não está com aparência de morte. Ela está com toda a organização física dela funcionando. Batimento cardíaco normal, pressão arterial normal, mas ela está com o sistema orgânico cataléptico. Isso quer dizer, não está conectado com a alma, ela não sente, não ouve, não vê pelos sentidos do corpo. Da mesma maneira que quando estamos em vigília, aconteceu com o tal do bombeiro, que eu contei aqui, a história, que ele não percebeu que ele estava com hemorragia interna, e não era num órgão só, era em mais de um, quando eles foram ver, que não sabe como é que ele estava em pé. Mas ele, por uma razão, ainda que a gente viu que os espíritos falaram que é desconhecida, os fluidos que acionam o sistema nervoso naquela região são retirados. Aí fica cataléptico, fica insensível aquilo ali. Não há uma conexão. Desconecta mesmo, desconecta os filamentos nervosos do corpo com o perispírito. E isso ocorre no sistema todo do corpo por ocasião do sonambulismo. O corpo não está com aparência de morte, por isso não é letargia, é uma catalepsia mais geral que impede a conexão do espírito com o corpo. O corpo está dormindo e ele está totalmente fora e livre. Então tá aqui, ó, do sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Por isso que eu comentei aqui no finalzinho da reunião semana passada, dando um spoilerzinho do que seria hoje a nossa conversa, que é difícil acordar um sonâmbulo. É difícil acordar um sonâmbulo. Não é que não possa acordar, não. Eu ouvi dizer que se acordar um sonâmbulo, ele pode morrer, pode ter um AVC, pode ter um ataque cardíaco. Isso é mito, de forma nenhuma. Isso aí não existe. Não vai acontecer nada. Pode acordar e não vai acontecer nada. Mas é muito difícil acordar o sonâmbulo. E quando se consegue acordá-lo, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar perdido, porque ele não sabe o que está acontecendo. O corpo estava lá dormindo, ele lembra de deitar e não lembra de levantar. O que houve comigo? O que está acontecendo? Fiquei doido. Né? Então ele pode ficar agressivo. Por isso que a melhor conduta, com exceção de alguns médicos que dizem que não se deve fazer isso, mas a maioria que eu consultei sim, né, é conduzi-lo ao leito, novamente. Ele vai dormir, aquele estado sonambúlico não vai passar de 1, 2 horas, né? Depois ele pode normalmente acordar, ir ao banheiro, se necessitar, vida normal. Né? Então, é um estado bastante interessante aí, porque a ciência também não consegue saber o que acontece ali. Diz apenas que acontece no sono profundo, durante o sono profundo. Não é no sono REM, que é o início, né, onde acontecem os sonhos. Os sonhos, eles acontecem na primeira, segunda fase do sono, que é aquele sono REM. O sono profundo, a gente não está mais num sonho.
A gente já está numa atividade real que muitas vezes a gente não consegue lembrar. Por isso que aqueles grandes pensadores, né, como Benjamin? Não. Foi o Thomas Edison. E o Tesla também, e o Salvador Dalí, eles colocavam, né, uma coisa para fazer barulho, para quando eles estivessem entrando no sono profundo, que ia relaxar o corpo todo, aquilo cairia, era normalmente uma bola que fizesse bastante barulho, que caísse em algum local, né? Eles ficavam segurando aquilo, para eles se despertarem, para poder lembrar do sonho. Porque quando entra no sono profundo, aquele sonho que aconteceu no sono REM, a gente às vezes não lembra, como muita gente pensa que não sonha, mas sonha, só não lembra porque entrou no sono profundo. Quando o espírito retorna, somos muito inferiorizados ainda para lembrar de tudo, e às vezes não interessa também. Interessa só para a alma, não interessa para o corpo. É muito comum durante o sono e a emancipação, através do sonho, a gente receber instruções do anjo da guarda, que nos explicam por que a gente está passando isso ou aquilo na atual encarnação. Mas não é coisa para a gente lembrar, porque se fosse a gente ia lembrar em vigília. É só para nos dar um conforto maior, uma calma, né? Um carinho aí no coração, que aí a gente acorda não tão revoltado com os problemas que a gente está passando. Então não é para lembrar mesmo. Então, no estado sonambúlico, a gente não lembra de nada, porque o registro foi puramente da alma. Ela está desconectada do corpo, não vai ter memória. Não vai ter memória daquilo ali, de nada que ela fizer. Por mais que ela queira lembrar, ela não vai ter memória. Pode acontecer de, num estado alterado de consciência, por indução magnética, ela lembrar do que fez, mas aí tem que ter um trabalho extra, porque essa lembrança não é natural. Não acontece de forma natural ao despertar no corpo, né? Então, o sonambulismo, o sonambulismo natural, ele tem relação com os sonhos dessa maneira, porque a alma fica emancipada, só que numa situação muito além do que acontece nos sonhos. Esse estado em que fica, né, o corpo e a alma, essa separação, essa desconexão aí, esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. Por que isso aqui? Olha que importante as palavras quando a gente fala, né? Quer dizer que pode acontecer também quando você não está dormindo. Todos os fenômenos de emancipação podem acontecer também fora daquele estado normal do sono. Ah, mas então eu estou em vigília? Não, não está. Você vai ter um cochilo, você vai ter uma parada ali, sua atividade vai se anular, você vai estar sentado em algum lugar, sua atividade vai ser anulada ali e aí você se emancipa. Então, não necessariamente durante aquele sono normal que a gente tem, seja durante o dia ou durante a noite, mais durante a noite que a gente dorme, né? Então, por isso que eles colocaram essa palavra aqui, ó, sobretudo, que é o mais comum, é o mais natural, é acontecer durante o sono. Por isso essa palavra, sobretudo, mas pode acontecer também fora daquele sono diário, né? Pode acontecer em vigília e deixar o corpo ali cataléptico e a alma se emancipar. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Tá vendo? Ele está repousando na matéria, ele não está letárgico. Ele está fazendo a função orgânica necessária, aquelas que são feitas no momento do sono. Algumas, as mais importantes, nesse sono profundo, que muita gente não alcança. Esse estado do corpo, né, essa emancipação, esse estado, ele normalmente, quem é sonâmbulo, quem tem isso é orgânico, isso não é espiritual. Da mesma maneira que a mediunidade é orgânica, não é espiritual.
ela é orgânica, é o corpo pouco refratário que libera fluido e entra em contato com as energias que estão aí em volta. Esse processo também, ele é orgânico, não se sabe como que acontece. Agora, existem situações que predispõem a isso. Os estresses do dia a dia, as preocupações em excesso, né? Isso tudo, cansaço, a privação de sono, tudo isso pode desencadear em quem é sonâmbulo o processo de sonambulismo naquele momento ou naquele período todo. E isso acarreta, às vezes, em muitos problemas, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante esse processo de desconexão da alma do corpo, né? Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, olha só, preocupado com uma coisa ou outra, estressado, privação do sono, preocupações com o dia a dia, com as coisas que acontecem no seu dia a dia, né? Isso aí acarreta. Se entrega, a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material, nos fenômenos de manifestações físicas ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Então, o que pode acontecer nesse momento aí, que é comum acontecer? O mais simples do fenômeno é a pessoa levantar, andar pela casa, sair, se a porta estiver aberta, pode sair, andar, né? Ou então, qualquer coisa, senta no sofá, muda de roupa, se estiver preocupado com o horário, né? Pode acontecer, a pessoa está preocupadíssima, mas isso, olha, é para quem tem o fenômeno de sonambulismo, não é todo mundo, né? Para quem tem essa facilidade aí de se desconectar. E é um fator, como eu disse, orgânico e hereditário, na maioria das vezes. Então, a pessoa pode desconectar-se do corpo, o corpo está lá dormindo, ela se desconecta. Só que ela está preocupada, que ela tem que levantar, que ela vai viajar, que não sei o quê. O que ela pode fazer? Ela pode pegar o corpo dela como instrumento, como pegaria, o médium pegaria, o espírito pegaria a mão de um médium, levanta esse corpo como se estivesse se apossando dele para outra coisa, para uma atividade, vai trocar de roupa, vai se vestir, vai se arrumar, deita de novo. Aí quando desperta pela manhã, tá arrumadinho, tá prontinho. Ou então, realizar um trabalho. Alguém que estiver fazendo algum trabalho escrito, alguma coisa que tinha que fazer, mas foi vencido pelo cansaço do corpo, esse corpo vai dormir, o espírito vai se distanciar dele ali, vai se desconectar, então ele vai entrar num processo cataléptico, ele não vai registrar o que o espírito vai fazer com ele, ele vai levantar o próprio corpo, ele vai usar esse corpo como se fosse o corpo de um médium, ele vai realizar a tarefa que ele não conseguiu fazer porque ele foi vencido pelo cansaço, ele vai fazer a tarefa que ele faria ao acordar, depois ele termina, se conecta novamente, volta para o corpo, dorme, quer dizer, se emancipa por um sonho comum, que aí é a vida normal, e ao despertar pela manhã, está lá a tarefa prontinha que ele fez. E ele não lembra. Por que não lembra? Porque ele está desconectado. O corpo para ele não é dele. Ele não se importa com ele quer o corpo. Da mesma maneira que o espírito, nas reuniões mediúnicas, quando são trazidos os espíritos às nossas reuniões, os espíritos encarregados
desses fenômenos de passividade, de comunicação mediúnica, vão direcionar aquele espírito para o médium que tiver melhor conexão fluídica com aquela alma, para que ele possa se utilizar mais facilmente do campo desse médium. Para ele, tanto faz um quanto o outro, se o médium é homem, está no corpo masculino, ou se é um médium no corpo feminino, para ele tanto faz. Ele não está preocupado com isso, ele quer apenas se comunicar. E é o que o próprio espírito faz com o próprio corpo. Não importa, ele está usando o corpo dele ali, mas ele está desconectado. O corpo está num estado que não está registrando nada. Daí, como eu disse, a dificuldade de acordar. Porque você chama a pessoa, mas ela não vai te ouvir, porque ela está em estado cataléptico ali. Ah, mas está andando. O espírito está energizando ele, claro. Vai fazer movimentos. Esse é o estado sonambúlico. Então, muitas pessoas levantam, né, que são sonâmbulas, se encontrarem facilidade para sair, vão andar pela rua e vão despertar, às vezes, muito longe da casa. Nem voltam. Quantas pessoas, às vezes, acabam acordando num lugar totalmente que nem sabe que lugar é aquele? Foi um estado sonambúlico que o levou para lá. Então, existem casos muito interessantes pelo tempo em que a pessoa ficou, porque não é muito comum durar esse estado sonambúlico, mas em algumas pessoas dura. Então, cada caso é um caso, cada um é um. Por isso que há uma preocupação muito grande de quem tem uma pessoa sonâmbula em casa, seja adulto ou seja criança. Adulto é mais difícil. Normalmente, os sonâmbulos são crianças ainda, até a adolescência, quase nunca passa para a idade adulta, porque a própria alma começa a gerenciar sua vida, lógico, né? Seus problemas, suas preocupações, mas em casos, às vezes, de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma preocupação, algo que possa desencadear, né, um estresse enorme, ansiedades. Pessoas muito ansiosas podem desenvolver isso aí na idade adulta, mas isso já existia na faixa da infância. Às vezes, aquele sonâmbulo da infância, aquela criança de 7, 8 anos, que era sonâmbula na infância, passa pela puberdade, pela adolescência, sem ter o fenômeno. Mas dependendo de algo que possa acontecer com ela na idade adulta, isso pode voltar. Porque ela tem essa liberação, ela tem essa facilidade de se desconectar. E isso não se perde. É dela, isso aí nasceu com ela, é orgânico. Da mesma maneira, a mediunidade. Uma pessoa pode ficar fora do trabalho mediúnico tempos e tempos e depois voltar a fazer esse trabalho mediúnico novamente. Ela não perde a mediunidade porque ela ficou afastada do trabalho. Ela pode perder mediunidade por outras razões, provocadas inclusive pela própria inferioridade, que os espíritos cuidam disso, quando ela não sabe usar, quando ela usa mal. Que é o caso também do sonambulismo, quando o sonâmbulo usa mal esse fenômeno que pode ser de grande ajuda. Nós falamos que ele é perigoso? Mas ele pode ser de grande ajuda, e não é por acaso que Deus permite que a gente receba, né, esse donzinho aí, entre aspas, né, de poder se desconectar do corpo, porque muitas coisas são feitas através desse fenômeno para o benefício de outras pessoas. É o que nós vamos ver nesse estudo aqui. Qual é a causa da clarividência sonâmbula? Porque o sonâmbulo, ele vê tudo. O sonâmbulo vê através de tudo. Ele está desconectado do corpo e ele não vê com os olhos do corpo, nem ouve com os ouvidos, não, de forma nenhuma. Ele ouve como os espíritos ouvem, por um todo.
não tem, ele não, a audição, os sentidos não estão restritos a nenhum órgão. É por um todo, já pertence à alma, não estão conectados a nenhum órgão. Então, como que isso acontece? Qual é a causa, então, da clarividência? Exatamente isso aí. Já o dissemos, é a alma que vê. Olha lá. Não são os olhos, é a alma que vê. É a alma desconectada daquele corpo que está lá, cataléptico, lá dormindo, fazendo a função dele. Ela não vê por aqueles olhos que estão dormindo ali. Nem ouve pelos ouvidos também que estão lá descansando pelo som do corpo. É pela alma, ela ouve como por um todo. Não tem mais nenhum órgão direcionado a isso. Né? Então é um todo, já o dissemos aí. É a alma que vê. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Como que ele pode ver? Primeiro, né, gente, que se a gente for pensar, não existe corpo opaco, né? Existe para os nossos olhos. Mas quando as moléculas, os elétrons, né? Quando aquilo tudo se une para fazer uma matéria, eles não ficam grudados igual uma parede, não. Tem espaços vazios ali, é tudo poroso. É poroso. Por isso que acontecem as transferências, a desmaterialização de algo que passa pela parede. Isso aqui é assim que a gente não tem como ver, mas ela não é tudo poroso, tem espaços entre as moléculas, entre os nêutrons, entre os elétrons, tem espaço vazio ali, a gente é que não vê. Né? Então não há corpos opacos, estão lá, senão para os vossos órgãos grosseiros. Então, o olho é que vê dessa maneira, mas o corpo não é opaco assim, né? Já dissemos que para o espírito, a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Então, a alma desconectada do corpo físico, ela nada a impede que ela visualize através desses corpos ditos opacos, que nem são. É como ela tem visão de raio-x, é como aquela máquina que a gente vai lá tirar um raio-x do pulmão, né? É como se fosse aquilo ali, ele enxerga lá dentro. Então ele não precisa do olho para isso, né? Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Nos desenhos, nas imagens, né, figurativas do sonâmbulo, já repararam que está todo mundo assim? Não sei por que aquilo não procede, não, tá? O sonâmbulo não anda assim, não. O sonâmbulo anda. Anda. Como qualquer pessoa anda. Tem nada disso aqui. Aí uma vez eu falei, não, ele vê pela mão aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu não estou ouvindo isso não, né? Então não há nada disso aqui, né? Então o sonâmbulo ele vê por um todo, porque ele está no estado que ele estará após a morte. O corpo para ele ali não significa absolutamente nada. Por isso que é perigoso. Ele não se preocupa com o corpo, porque nada mata ele. Ele é imortal, é um espírito imortal. Só que o corpo pode morrer. Então, numa dessas saídas do sonâmbulo de casa, ele pode ser atropelado, ele pode cair num buraco. Ele não está vendo nada. Ele não vê o carro na frente dele. Ele na altura, ele não vê. Há um tempo atrás aí, morreu uma criança. Caiu do 20º tanto lá, morreu. E a outra se salvou. Uma outra que pulou, caiu em cima de um toldo, que depois que amorteceu a queda, essa se salvou. Aí a recomendação é sempre essa. Quem tem sonâmbulos em casa, mora com altura, coloca grade ou tela nas janelas, tira a chave das portas, não deixa na mão. Agora, não adianta abrir a gavetinha e botar
porque a pessoa sabe que está ali. A alma sabe que aquilo está ali. Ela vai lá e pega. Ela tem um corpo que ela está usando que tem mãos. Ela vai lá e pega. Então, quem tem que esconder. Não pode ser do conhecimento do sonâmbulo, aonde que fica a chave. E muito cuidado com tapetes, com mesas que podem de vidro, por exemplo, porque vai tropeçar, vai cair em cima. Não vê nada disso. A alma não tem esse... Não quer saber disso. A alma é a alma. Ela não vê nada. Ela não existem corpos opacos para ela. Para nós, emancipados do corpo. Então, ela não se preocupa com isso, né? Aí tem que ver. Aí tem aquela pergunta que não quer calar. Vamos terminar aqui que eu faço a pergunta que não quer calar. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderias que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Então, ele não vê através do seu corpo físico ali. O corpo é dele, as experiências são dele, mas ele não se utiliza desse veículo material para nada. Apenas como instrumento para andar as pernas e para fazer algo com as mãos. Abrir uma porta, pegar um objeto. Por isso que quem tem pessoas com esse fenômeno tem que, inclusive, esconder objetos cortantes que possam ferir. Esconder, não pode ter nada disso ao alcance da pessoa, porque ela pode pegar para fazer alguma coisa, né? Para algo, não é por intenção de matar ninguém, não é esse o caso, mas se ela achar que ela precisa de uma faca para cortar não sei o que, ela vai pegar. E como a alma não está conectada ao corpo, não tem noção de que vai ferir, que pode se ferir até de morte. Ela não tem essa noção, não vai ter. Por isso é que tem que se ter muito cuidado quem tem pessoas com esse fenômeno em casa. Aí vem a pergunta que não quer calar. Ué, mas alguém pode morrer ou matar nessa hora? Pode. Mas como assim? Deus permite? Lá vem o verbo permitir, que a gente sempre ouve muito das pessoas, mas Deus permite. A gente tem que esquecer desse verbo. Não vamos colocar, porque permissão dá uma ideia de conivência. Né? Se Deus permite, porque ele é conivente com aquilo ali. Não é assim que as coisas acontecem. Por que que aquelas duas crianças, parece que esses fenômenos aconteceram assim muito próximos uns dos outros. As crianças nem se conheciam, mas parece que foi próximo. Por que que uma morreu e a outra não? Porque uma estava na hora e da outra não estava. Ah, mas então vem a pergunta aí, né, que não quer calar. Por que que eu vou ter que ter tantos cuidados assim dentro de casa? Porque se a pessoa morrer durante um fenômeno desse, ela tinha que morrer. Porque ela não tem que morrer disso. É uma morte trágica. Mas gênero de morte trágica tem vários. Agora, quem quer ser responsabilizado na própria consciência por uma morte dessa? Qual é o pai que vai viver tranquilo, sabendo que o filho dele é sonâmbulo, ele não protegeu a janela, a criança caiu da janela? Vocês ficariam tranquilos? Porque eu não ficaria, embora sabendo que estava na hora dele morrer. Mas, gente, a gente tem que falar sobre um dia só sobre questão de hora de morte, porque sempre a gente fala isso, né? Mas as pessoas têm muitas dúvidas. Não é aquele horário, aquele ponto, não, 3 horas, 45 minutos e 3 segundos. Não é assim que é a hora da morte, é período.
é período, e sem contar os comprometimentos que essa alma tem com o mundo e com aqueles que estão em torno dela, que é o fator humano que acontece na situação também daquilo que a gente chama fatalidade. A gente já deu outros exemplos aqui, a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer exemplos disso. Aquela criança que caiu e morreu estava na época dela partir, mas não necessariamente naquele dia, naquela hora, daquela forma que foi pular por uma janela num ataque sonambúlico. É uma morte trágica que ela escolheu, mas não precisava ser aquela. E não precisava de dar uma culpa para os responsáveis. Ela morreria de qualquer maneira, ela poderia cair da cama, num processo sonambúlico mesmo, dentro da própria casa, ela poderia se levantar, ir ao banheiro, levar um tombo, bater com a cabeça numa quina dentro do banheiro e morrer. Agora, alguém teria culpa? Não. Nem aquele da janela não é culpa. Essa palavra culpa tem horror dela também. Ela remete a julgamentos, né, a tribunais. Deus me livre, é responsabilidade. Um pai e uma mãe não teriam responsabilidade se essa criança sonâmbula levantasse da cama, fosse ao banheiro e levasse um escorregão lá e batesse com a cabeça no sanitário ou na pia e morresse. Eles não iam se sentir culpados, nem responsáveis. É uma tristeza que não tem fim, mas não iam. Agora, não botam uma tela na janela. Sabe que a criança é sonâmbula, ela pula daquela janela porque o espírito não tem noção de altura, ele não, nada pode destruí-lo. E aquele corpo ali não está conectado com ele está usando só. Usando, ele nem tem noção que aquele corpo é dele, ele só está usando. Ele está desconectado daquilo ali. Então aí ele vai carregar uma culpa que ele também não tem. Às vezes aconteceu, ou ia botar, não chegou a tempo, qualquer coisa assim, mas que ele vai se responsabilizar, vai. Então, tudo deve ser feito para salvar uma vida. Desde procurar um médico e tomar um remédio, ajudar uma pessoa que caiu na rua, qualquer coisa, tudo deve ser feito para salvar uma vida. E se a gente sabe que é um fenômeno que pode colocar a vida da pessoa em risco, nós temos que nos cercar de tudo, para que a gente não se responsabilize, embora, se a morte acontecer, ela iria acontecer, talvez não naquele exato momento, daquela forma, mas ela ia acontecer. Porque Deus não é injusto, né, para tirar a vida de uma criança ou de um adulto, seja quem for, por causa da negligência de outrem. Tanto que a gente fala que não há ninguém que morre por conta do erro alheio. O erro do médico, da negligência de pai ou mãe, ou da maldade, seja lá de quem for, é instrumento para isso acontecer. A morte aconteceria de qualquer forma, porque Deus não é injusto, e isso seria uma injustiça. Então, as mortes podem acontecer, mas se elas tiverem que acontecer, e vão acontecer, que ninguém precise de ser responsabilizado para isso. Tem uma pergunta na questão da fatalidade, que eu amo esse capítulo também, que fala, não é? Qual é a necessidade, já que a morte ela é uma fatalidade e a chegada a hora nós não podemos a ela nos furtar, qual é então a razão dos recursos que se toma para que ela não acontecer? Eles falam exatamente isso, para que ela não aconteça. Porque a gente sabe se está na hora da pessoa morrer, a gente não sabe nem se está na hora da nossa, que dirá dos outros. Né? A gente não sabe qual é a hora que aquela pessoa vai. Então, as medidas que nós tomamos é para que ela não se dê. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer
independentemente das nossas atitudes. Mas as nossas atitudes nos darão conforto, alento no coração, porque não vão nos responsabilizar se a gente fez de tudo para aquela pessoa continuar viva. Então, as medidas de segurança são sempre indispensáveis, seja qual for a situação. Nós vamos continuar nesse assunto semana que vem, mas vejam bem, tem tanta coisa boa nesse fenômeno do sonambulismo. Hoje, a gente falou dessas coisas que nos causam tensão, né? Mas esse fenômeno, ele é de grande ajuda, porque muitos sonâmbulos são utilizados para detectar e diagnosticar doenças nas pessoas, porque eles veem por dentro. Tem casos interessantíssimos a respeito, sem contar que uma pessoa sonâmbula, ela pode resolver um problema familiar, porque esse processo é anímico, são conhecimentos que ela já traz, a gente vai ver no decorrer desse estudo. Uma pessoa sonâmbula, ela pode se desconectar do corpo, ir visitar uma pessoa que ela, desconectada do corpo, ela sabe que está precisando de ajuda, ela vai lá, olha essa pessoa, esse parente, essa pessoa amiga, esse afeto, seja quem for, vê o que ela tem, as necessidades que ela está precisando, qual é a doença que ela tem, e depois voltar para casa e, antes de se conectar com o corpo, falar, utilizando aquele corpo como instrumento, o que é que está acontecendo com fulano de tal. Que fulano de tal precisa de ajuda porque está passando por esse ou aquele problema de saúde. Olha que coisa linda isso aí. Então, esse fenômeno, ele pode ser perigoso para quem usa mal, para quem está mal sintonizado, para quem tem frequência vibratória baixa, que vai ficar na mão de obsessores. Agora, quem está utilizando isso aí para o bem, ele é de grande ajuda e é por isso que ele existe, que Deus dá a oportunidade às pessoas que têm esse fenômeno de trabalharem com ele e serem extremamente úteis aos outros. Então, na próxima semana, vai dar para a gente falar a respeito disso aí. Quer dizer, então, ele não é só um problema. O problema só existe dentro do fenômeno mediúnico para aqueles que são mal sintonizados, porque quem não é, esse fenômeno é só ajuda. É só alegria, porque é a bênção que Deus deu a essa pessoa de poder ajudar os outros de uma forma tão ostensiva e tão, assim, positiva, com tanta verdade, né? Então, a gente, semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos juntos aqui, dando continuidade a esse estudo. Muita paz para todos.